Olá, para você que nos assiste, eu sou Evelyn Morales. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Este é o Manifeste-se, projeto de extensão vinculado ao programa Unir Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Nesse programa você vai acompanhar a manifestação em forma de um diálogo especial entre o professor Carlos Magno Nagles Vieira e o advogado indígena Maurício Serpa França. Sejam muito bem-vindos, Carlos e Maurício. Obrigado, Evelyn, pelo convite. Eu espero poder colaborar com você nesse programa de hoje. Olá, Evelyn, a todos e a todas que estão assistindo esse programa. Obrigado pelas boas-vindas. E hoje é um dia muito especial. Eu espero que a gente possa conversar um pouco e expor aí a toda a sociedade brasileira o que querem os povos indígenas na universidade. Carlos Magno é professor do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação da UNIR, campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho. Possui graduação em História e em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, de Mato Grosso do Sul. Ele é líder do grupo de pesquisa Educação Intercultural e Povos Tradicionais e vice-líder do grupo de pesquisa Educação e Interculturalidade. No período de 2017 a 2021, ele foi coordenador da linha de pesquisa Diversidade Cultural e Educação Indígena do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e Doutorado da Universidade Católica Dom Bosco, onde atuou também como vice-coordenador em 2021. Foi pesquisador do projeto Observatório de Educação Escolar Indígena. Sua atuação envolve também a coordenação geral das edições 7, 8 e 9 do seminário Povos Indígenas e Sustentabilidade. Tem experiência na área de História e Educação, atuando principalmente nos temas História Indígena, Educação Escolar Indígena, Diversidade Cultural, Índios em Contexto Urbano, Criança e Infância Indígena, Etnologia Indígena, Educação Intercultural e Formação de Professores para Contextos Intermulticulturais. Maurício Serpa França é pertencente à etnia terena do Mato Grosso do Sul. É doutorando em Antropologia na Universidade de São Paulo, USP. Possui graduação em Direito e mestrado em Educação, ambos pela Universidade Católica Dom Bosco de Mato Grosso do Sul. É advogado indígena da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e do Conselho do Povo Terena. Suas áreas de atuação são focadas em processos de criminalização de lideranças indígenas e conflitos territoriais. Também é membro do Observatório Justiça Criminal e Povos Indígenas, da APIB. Ele é pesquisador vinculado ao Grupo de Pesquisa Educação Intercultural e Povos Tradicionais da UCDB. É uma honra tê-los conosco no projeto de extensão Manifeste-se, que especialmente no mês de abril dedica sua pauta às questões indígenas, sobretudo ao contexto do acesso, permanência e da qualidade da educação para todos e todas, para abordar sobre a conjuntura atual no que diz respeito à política que surgiu em 9 de maio de 2013, pela portaria número 389 do Ministério da Educação, que tem como maior objetivo a permanência no curso de graduação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial indígenas e quilombolas. Antes das colocações mais precisas sobre os aspectos que envolvem esse tema, eu convido o Maurício e o Carlos para se manifestarem sobre si. E por que isso? Porque o lugar que ocupamos socialmente mostra muito de nós, né? De nossos grupos, de nossas lutas, de nossas experiências. Experiências essas que são diferentes, né? Que apresentam diferentes perspectivas e assim, ocupando os espaços, lançando voz e luz nestes lugares, as manifestações podem brilhar e ecoar com uma frequência ainda mais potente. Então, Maurício Serpa França, nos conte de onde você fala.
Bom, primeiramente, eu sou indígena do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, um povo que sempre foi conhecido, inclusive pelos estudos antropológicos, por ter um contato muito forte com a sociedade não indígena. Sou de uma geração de indígenas que já nasce em Campo Grande, que é uma cidade, a capital do Mato Grosso do Sul. E eu faço questão de marcar isso porque o nosso território, ele é aquele ao qual a gente está. Por exemplo, eu estou em São Paulo e agora aqui é o meu território tradicional. Eu não deixo, o que eu quero marcar com essa fala é que eu não deixo de ser índio por não estar na aldeia. E a realidade dos povos indígenas do Brasil é essa. Estamos também na cidade. Então, minha militância, ela começa já desde muito novo. Eu sempre tive algumas questões internas que me levaram para a luta. Hoje eu entendo que é o sangue. A gente nasce com uma única certeza, que é a luta. A luta é o que vai nos movimentar. E o marco central dessa luta foi na universidade, por isso que ela é tão simbólica para mim. Eu entendo que a universidade foi o que me gestou enquanto militante, enquanto também advogado, que é o curso que eu me formei, mas todas essas vertentes, essas categorias de militante e advogado, ela passa primeiramente pela estrutura indígena. Então, eu entro dentro do curso de Direito e ali eu começo a me questionar, e o direito do meu povo? Por que não é ensinado nesse curso? Inclusive, foi o nosso tema de pesquisa que eu estudei ali com o professor Carlos Magno. Então, eu sou um indígena, terena, que entende que a minha existência, onde quer que eu esteja, ela pressupõe a luta. Ela pressupõe a mudança de estrutura. Por isso que a nossa presença na universidade, ela causa alguns tensionamentos, porque a partir do momento que eu adentro uma instituição, seja no judiciário, seja nas instituições de ensino, ali se inicia uma luta, se inicia justamente um processo de decolonialidade, talvez, podemos chamar aqui disso, mas acho que essas são as características principais. Sou indígena terena do Mato Grosso do Sul, que está na academia, que está no judiciário e que entende a existência e o que faz sentido para mim enquanto pessoa. O fato de existir no mundo é a luta, é a militância, e por isso que na academia e na advocacia eu escolhi lutar. Carlos Nagles Vieira, e a sua voz reverbera em qual frequência? Hoje, como professor da Universidade Federal de Rondônia, né, da UNIR, eu tenho já uma experiência muito marcada também, assim como o Maurício, no Mato Grosso do Sul. São 19 anos de pesquisa com populações indígenas no Mato Grosso do Sul, né, e hoje, fazendo já essa curvatura, essa mudança significativa, né, para a região norte, que eu espero também poder aprender muito com os povos que aí estão, né, mas a minha trajetória se dá muito nessa questão da formação de professores, né, na formação de acadêmicos, nesse sentido. Eu faço trabalho com a educação básica, né, com a formação de professores indígenas na educação básica, e atualmente, por conta da pós-graduação e da universidade, a formação dos acadêmicos indígenas, tanto na graduação como também na pós-graduação. E eu acho que essa formação, é importante ressaltar que ela sempre é uma via de mão dupla, né? Porque nós ensinamos, mas eu compreendo que nós aprendemos muito mais nesse sentido, não só com a cultura, mas com os saberes, com os conhecimentos que eles trazem para dentro do espaço da universidade, né, e nos demais espaços por onde eles transitam. Mesmo que sinteticamente, mas de modo muito intenso, né, expostos os seus lugares, Carlos e Maurício,
Eu passo a direção para o professor Carlos Naglis, a esse diálogo com o nosso convidado, Maurício Serpa. Professor Carlos, a palavra é sua. Obrigado, Evelyn, né, pelas palavras. Vou tentar aí fazer uma troca com o Maurício, né, que acho que é assim que a gente pode fazer, acho que é assim que nós podemos falar, uma troca muito mais intercultural, né, nesse sentido, e que aqueles que estão nos ouvindo, né, possa também não só aprender, mas principalmente ser tocado, né, por essa voz que hoje se representa no Maurício, mas pelas inúmeras vozes que estão presentes no espaço da universidade, principalmente aqui da nossa universidade, né, da Universidade Federal de Rondônia. Bom, Maurício, nós sabemos, né, os estudos mostram, hoje a antropologia, que é o campo que você tem navegado, né, principalmente por conta dos estudos jurídicos e que você tem realizado, tudo mais, que a presença de indígenas no ensino superior, ela vem muito antes de 1990, nesse sentido, né? Antônio Carlos de Souza Lima, Antônio Hilário Aguilera Urquiza, eles já mencionavam isso, que são antropólogos aí bastante potentes, que estudam essa questão e fazem essa discussão. E o primeiro curso, né, o primeiro curso de ensino superior, o terceiro grau indígena, como nós falamos, iniciou na Unemate ainda, né, em Barra dos Bugres, tudo mais. Hoje nós temos, por conta desse curso e de outras mobilizações, nós temos um pouco mais de 56 mil indígenas acadêmicos nas universidades do Brasil, um número muito pequeno ainda nas universidades públicas, né, nós temos um número muito maior nas universidades privadas, e é uma questão que preocupa, mas isso pode servir para uma outra discussão, que grande número desses acadêmicos também estão na educação à distância um pouco, nesse sentido, mas como eu comentei, né, a gente fica para uma outra discussão. Todos esses dados são fornecidos pelo INEP. Aqui na região norte, nós temos praticamente 14 mil indígenas matriculados, né, no ensino superior. Mas a pergunta que eu faço a você, né, por ser uma pessoa que transita hoje em nível nacional, tem estudado isso daí um pouco, quem é o indígena que chega na universidade hoje, principalmente na universidade pública, né? O que ele traz, o que ele marca, o que ele carrega? Ok, obrigado pela pergunta. Acho que ela nos permite fazer algumas reflexões no sentido de pensar, primeiramente, que esse país, ele é continental, né? Então, as realidades locais, elas são determinantes para dizer quem são esses parentes que vão chegar e como eles vão chegar também. Trazendo um pouco aqui a realidade do Mato Grosso do Sul, por exemplo, os parentes Kaiowá, ou eu diria, num contexto geral, os parentes a nível nacional que não têm seus territórios demarcados, eles vão chegar no ensino superior vulneráveis porque a sua existência em si, ela está vulnerável. A partir do momento que o território ele não é garantido pelo Estado brasileiro, existe um cerceamento de alguns direitos. Então, é importante que as instituições de ensino não apenas garantam o acesso a esses acadêmicos, garanta também a permanência.
E ao chegar no ensino superior, é importante que essas instituições, elas também não tentem nos embranquecer, elas não tentem nos deixar menos indígena. E por que eu digo isso? Diante da lógica que a gente vive, da sociedade como um todo, você, em tese, vai para a universidade para se formar, garantir conhecimento e transformar isso em quê? Em dinheiro. Em apartamentos, bens móveis. Esse é o intuito da maioria. Esse é o imaginário. Esse é o agenciamento que o Estado faz, que ele coloca em nossas mentes. Então, o indígena, aqui eu falo por mim, mas convivendo com os meus parentes, eu percebo que nós, quando chegamos lá, o nosso objetivo é outro. Uma curiosidade que eu compartilho com vocês para ter uma dimensão disso, aqui na USP, as aulas estão online. Eu poderia fazer todas as disciplinas online. Mas eu quis fazer uma presencial. Eu quis fazer uma presencial justamente para ir ao campus, para entender as dinâmicas que lá ocorrem e entender o território que estará em disputa. Porque eu não consigo estar lá agora e não pensar. Eu preciso abrir caminhos. Eu preciso fazer pontes. Esse território vai estar em disputa. Então, os indígenas que chegam na universidade são sujeitos que, historicamente, como o senhor na rápida exposição fez, não estavam ali. Eles começam a chegar nos anos 90 ali, mas não por meio de uma política pública, não por meio de uma estrutura de Estado pensada para isso. Eu diria que muito por sorte, do que um desenho de Estado que queira agregar essas pessoas, até porque, inclusive nos dias de hoje, a educação superior, ela sim, muito elitista. Esse lugar é um lugar de privilégio. Então, os indígenas que chegam na universidade, chegam cansados, porque o percurso ele é muito mais árduo, e chegam também cientes que vão ter que travar uma disputa, uma luta pelo seu lugar, pela sua identidade e, acima de tudo, pelos seus conhecimentos. Porque a instituição universitária, ela emite um papel validando conhecimentos. E os conhecimentos indígenas ali são questionados, são colocados a xeque. Estão a todo momento sendo pressionados para que eles sejam categorizados como algo místico, mágico, cosmológico e não científico. E nós também fazemos ciência. Estamos na universidade e usamos justamente esse espaço para propagar essas mensagens, para propagar essa cultura e essa identidade que é trágico o brasileiro não compreender que esse país é um país indígena. Parece muito óbvio para nós que estamos aqui nessa sala, mas isso não está no imaginário social do Brasil. E isso é muito grave, porque a partir do momento que você retira esse imaginário e, por via de uma disciplina da história, que é uma disciplina, que é um curso universitário, que tudo isso é estruturado por intelectuais, por epistemologias, que está imbricado com a universidade, tudo isso que a gente está falando, a gente se pergunta, qual é o propósito? Hoje, no Dia dos Povos Indígenas, eu posso dizer que o propósito disso tudo
é fazer com que a gente não exista. Porque a partir do momento que todo esse contexto que rapidamente eu disse, de diversidade dos povos indígenas e de consciência da vida e da existência indígena, torna-se necessário recriar uma nova realidade. Uma nova realidade de trabalho, uma nova realidade de contextos econômicos, uma nova realidade de estar e se relacionar com o outro. Então, rapidamente, concluindo já, esse indígena que chega hoje, independente da região do país, ele ingressa com uma certeza, que ali vai ser um território de disputa para ele, ao qual ele vai ter que a todo momento ele vai ter que desenvolver a capacidade de se tornar um sujeito híbrido. Ele vai justamente atuar nesse interstício da realidade. E a universidade, ela é um lugar privilegiado para a gente conseguir ferramentas para co-criar essa nova realidade. São as leituras, são os autores, são os conceitos, e que isso não fique dentro dos muros da universidade, que isso saia para toda a sociedade, e a gente sai já, durante o caminho universitário a gente sempre faz universidade, aldeia, aldeia, universidade, justamente por ser um espaço de disputa tão pesado que a gente retorna, respira, convive, celebra, reza, volta para a universidade e continua a luta. Maurício, então, pensando nisso que você traz de uma forma assim, tão brilhante, potente, sensível e acadêmica, né? E nessa conjuntura que nós estamos vivendo, o país hoje está sendo atravessado, né? Como que você pensa essa situação, como que você vê a situação dos acadêmicos indígenas hoje, principalmente nas universidades públicas, com os cortes, como no caso da Bolsa Permanência? Bom, como eu marquei bem na minha fala anterior, a universidade, ela é um instrumento de luta, né? É ali que a gente vai se municiar dos conhecimentos dos brancos, sem perder a nossa identidade, sem deixar com que esses conhecimentos embranqueçam nossa identidade, façam-nos esquecer de quem somos e de onde viemos, e utilizamos esses conhecimentos para agregar ao movimento indígena, à luta indígena. Por exemplo, eu fui para um curso de Direito para aprender o direito dos povos indígenas. Curiosamente, chegando lá, o direito ensinado na universidade não contemplava o direito dos povos indígenas, porque acho que nem sequer somos reconhecidos como sujeitos de direito. E passo, após a conclusão desse curso, a advogar para o movimento indígena. E a gente tem conseguido fazer uma luta histórica. A gente está no Supremo Tribunal Federal litigando contra o governo. Então, a minha análise muito particular desse processo de cerceamento de políticas públicas que incentivem os povos indígenas a estar na universidade, talvez seja isso. Talvez eles não querem que tenham indígenas advogados provocando e lutando pelos direitos dos povos indígenas. Não querem que tenham médicos indígenas exercendo sua medicina tradicional e lutando para que a saúde pública e que o sistema de saúde, a CESAI, se fortaleça. Então, o corte na Bolsa Permanência, eu entendo e avalio como uma estratégia política de cercear o direito à educação, fazendo com que nós, indígenas, como eu disse, nós chegamos na universidade já cansados, porque o nosso caminho ele é muito mais árduo
para estar ali, e essas políticas que, em tese, tornaria esse processo muito menos sofrido para nós, são políticas que o governo federal tem desmontado. E se a gente for pegar esse contexto histórico aqui desses últimos anos, a educação tem sido desmontada, a saúde, educação dos povos indígenas, saúde dos povos indígenas, a da proteção aos territórios tem sido desmantelada, não tem sido feita, né? Então, a não concessão desse direito, eu ia falar um benefício, mas isso é um direito de uma política estruturada de Estado que garanta a permanência dos povos indígenas no ensino superior, é um projeto que não querem com que outros indígenas tenham acesso a esses conhecimentos e utilizem eles para lutar, para fazer o enfrentamento, justamente esses órgãos que têm vilipendiado os nossos direitos. Então, a potência de ser e existir indígena reside justamente ao ter contato com essas teorias, adaptá-las como uma ferramenta de luta, adaptá-las para que mais indígenas estejam na universidade, que mais indígenas tenham a consciência crítica de seu lugar ao mundo, de não estamos aqui na universidade para ir para o mercado de trabalho, para se tornar mais uma peça dessa máquina. A gente quer acabar com essa máquina, porque essa máquina ela tem sido objeto de cerceamento de direitos, a precarização do mercado de trabalho, tem desmantelado um sistema de seguridade social, do qual não faz sentido para nós essa lógica. Nós queremos mais potencialidade no modo de ser e existir, e que a universidade garanta que esses alunos estejam ali e que essa visão particular de mundo seja priorizada. E nessa lógica que você está trazendo e pensando a universidade, né, o que você pode comentar, falar, refletir sobre as contribuições que a própria universidade traz para a formação dos povos indígenas? Ela contribui ou não contribui, né? A gente também tem que ser ambivalente nessa. Sem sombra de dúvida, é uma via de mão dupla, né? Como eu disse, essas instituições ainda, elas são muito estruturadas sobre um colonialismo epistêmico. Então, essas instituições, elas ainda, de maneira cartesiana, elas estruturam seus planos de ensino, suas disciplinas, olha o nome, disciplina, né? Então, ela já tem todo esse contexto que ainda se reverbera nos dias atuais. Mas também é importante reconhecer o papel de universidades que têm entendido que a chegada desses novos sujeitos, indígenas, negros, mulheres, requer que necessariamente essa matriz epistêmica seja contemplada dos povos indígenas, dos negros, e diria mais, uma matriz epistêmica do sul para o sul. A gente, eu estou agora iniciando meus estudos em antropologia, e os clássicos são todos europeus, né? São todos a visão deles sobre nós, os selvagens, né? Então, é curioso observar que a matriz epistêmica brasileira dessas disciplinas se fundam em autores europeus. Não estou dizendo que não é necessário fazer o estudo, revisitá-los, compreendê-los, extrair as suas contribuições para o conhecimento, mas é importante que esse não seja o eixo fundador do conhecimento, que a visão do Brasil seja pensada a partir do Brasil,
a partir da realidade do território, a partir da realidade que a saúde pública brasileira precisa, que a educação pública precisa. Então, a universidade, eu percebo que algumas instituições têm sim se esforçado, têm sim contribuído com a luta dos povos indígenas, têm sim acolhido esses parentes que chegam na universidade, mas também existe um caminho muito longo a se percorrer. Existe um caminho que ainda precisa ser desbravado e que essas pessoas, assim como o senhor que está ocupando essa cadeira de professor, o senhor vamos se dizer, um ponto focal dessa luta, porque os professores, eles precisam entender que dentro dessa relação de poder, eles precisam estar do lado dos mais frágeis. A educação, para mim, na minha perspectiva indígena tradicional, ela necessariamente precisa estar ao lado da justiça social, porque se ela não estiver, necessariamente ela vai ser mais um mecanismo de agenciamento e manutenção de um sistema que quer privilegiar poucos e segregar muitos. Para a gente ir finalizando, Maurício, né, acho que essa sua reflexão me fez pensar muito no nosso grande intelectual e educador Paulo Freire, né, que você também já leu, e pelo o seu posicionamento, que não deixa de ser bastante didático com relação às questões que você apresenta sobre o assunto em discussão, né, nos ajuda a compreender bastante. Então, para finalizar, eu te pergunto, há esperança, né, de mudança? Sim, há esperança da mudança do ambiente universitário. Inclusive, o senhor me lança essa pergunta. Eu lembro de um parente, o Felipe Tuchá, que passou recentemente no concurso para ocupar uma cadeira no curso de antropologia da Universidade Federal da Bahia. Então, essa aprovação do Felipe é um motivo de esperança, porque, sem sombra de dúvida, assim como eu disse que aqui da perspectiva dos acadêmicos, que é o que eu sou hoje, eu tenho certeza que da perspectiva do professor indígena, aquele ambiente também vai ser um ambiente de disputa, um ambiente de trazer leituras indígenas. O professor tem autonomia de construir, por exemplo, uma ementa de sua disciplina, que ele inclua autores indígenas, antropólogos indígenas que existe. Existe hoje uma associação, a BIA, Associação dos Antropólogos Indígenas do Brasil. Então, essa esperança, ela vem surgindo justamente conforme nossos parentes, nossos próximos, começam a ocupar esses lugares estratégicos. E esses lugares estratégicos, é importante deixar bem marcado aqui, não é em benefício ao movimento indígena. Primeiro porque quando a gente trabalha na academia um conhecimento epistemológico indígena, a gente vai estar trabalhando a diversidade. Então, a gente vai estar, por exemplo, estudando o meio ambiente de uma perspectiva ao qual o meu corpo está incluído nas florestas, nos rios, nos peixes, em todo um ecossistema. Então, a gente não beneficia a nós próprios com esses conhecimentos. A gente beneficia toda a sociedade brasileira e todo um mundo em um contexto de mudanças climáticas ao qual a nossa existência está em xeque. Ela está sobre a mesa. Existe pouco tempo para a gente pensar se iremos continuar a vida na Terra ou se iremos aniquilá-la. E aniquilá-la no sentido bem lento da palavra, matando os rios, matando as florestas, desastres climáticos,
fazendo com que a nossa qualidade de vida seja colocada em xeque, com que pandemias e pandemias surjam. Então, existe sim um ponto de esperança, existe sim uma luta que necessariamente essa luta não é só dos povos indígenas, é de todos. Então, acreditando nisso, que a gente continua, mesmo que esses dias tenham sido dias difíceis para o movimento. Uma pandemia acometeu todo o planeta Terra e diversos parentes se foram nesse desastre, muito por parte de omissão, de socorro. Então, que a gente possa refletir mesmo sobre o momento atual, sobre essa questão que é estruturante para o país Brasil. Não tem como pensar um projeto de país plural, futuro, que proteja o meio ambiente sem pensar justamente nas questões dos povos indígenas, na demarcação de nossos territórios, na presença indígena na universidade e por que não, a presença indígena na política. Obrigada, Maurício, pelas aprendizagens que você nos proporcionou, pelas trocas, pela emoção que nos causou. E eu espero também que essas emoções também causem também em outros que estão nos vendo nesse momento, Eu acho que essa sua fala essa fala acadêmica, potente e bastante sensível, ela possa chegar em outros espaços que também não são universitários, Da mesma forma que nos desloca, nos inquieta, também possa incomodar, inquietar e deslocar outros. Agradeço muito, principalmente por você estar conosco nesse dia, que é muito importante. A gente sabe de toda a sua luta e militância e daquilo que você representa hoje para o seu povo, também para a PIB, e daquilo que você também pode estar desenvolvendo e o que você ainda vai desenvolver, principalmente no dia de hoje, de luta e tudo mais. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra para minha colega, professora Evelyn. Maurício, Carlos, falas impactantes, e por conta desse impacto, Maurício, além de agradecer, eu gostaria muito de, neste mesmo Manifeste-se, nós registrarmos, mesmo que rapidamente, a potência que foi a 18ª edição do acampamento Terra Livre, ATL, da qual foi organizada, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que você também faz parte, Você como bem pontuou, também milita juridicamente, é advogado indígena dessa articulação, da PIB. Foi um evento, então, para quem não conhece, realizado entre 4 e 14 de abril, um mês importante. Teve um tema maravilhoso, que foi o tema Retomando o Brasil. Demarcar territórios e aldear a política. Isso é muito forte. Resume para a gente o que foi essa força dessa ATL em Brasília, o que está sendo ainda, por mais que acabou, teve o documento já registrado, um documento potentíssimo também, com eixos ali de atuação, Conta para a gente. Vou tentar colocar aqui em palavras, porque sempre que eu vou contar para alguns colegas mais próximos, eu digo que a linguagem não dá conta de expor tudo o que aconteceu ali. É importante, acho que, marcar o meu papel ali, que vai ser através dessa minha perspectiva de advogado do movimento ali do ATL. Então, eu fui para Brasília no dia 27, antes mesmo do acampamento começar,
E os entraves para que o acampamento se instalasse já tinham. No ATL para nós começou quando a gente chegou em Brasília já, porque existe toda uma burocracia para se instalar o acampamento, que curiosamente a Secretaria de Segurança Pública não queria deixar que o acampamento se instalasse no lugar que a gente estava pedindo. Isso, eu até fiz uma anotação aqui, o professor falou da Semana dos Povos Indígenas, ser a semana inteira, né? O Distrito Federal tem um decreto do qual ele institui o abril como um mês de comemoração dos povos indígenas. E, curiosamente, o próprio governo não queria liberar nossas autorizações. Então, a gente percebe que esse dia de hoje também é muito para gringo ver, né, usando uma expressão popularmente conhecida aqui, porque o governo federal, o governo do Distrito Federal tem um decreto que institui o Abril Indígena, ou seja, é uma prioridade ali do estado distrital, e ele não quer liberar com que a maior mobilização indígena do país aconteça. Fora isso, teve muita perseguição, teve vigilância sanitária querendo fechar a cozinha do acampamento, teve querendo fechar a tenda da saúde. Então, assim, a gente sofreu micro perseguições que a gente entendia que aquele decreto ali que o Distrito Federal tinha sancionado não era legítimo, porque a maior mobilização indígena teve sérios problemas para se manter ali. Mas a advocacia indígena estava ali para garantir que o acampamento continuasse, tivesse comida, tivesse tenda da saúde, e a gente conseguiu fazer isso. Então, o ATL, eu qualifico ele como um território de intensa aprendizagem, porque eu tive essa intensa aprendizagem na incidência jurídica, que a faculdade não ensina isso para você, e também tive a incidência no sentido de aprender, observar, ouvir as discussões que estão sendo feitas ali. Tivemos a Mesa das Mulheres Indígenas, que tem uma potência transformadora muito significativa. Tivemos o lançamento de candidaturas de mulheres indígenas. Então, isso no cenário brasileiro, onde o contexto democrático também é colocado em xeque, considerando que existe o pregamento, como que eu posso dizer, a propagação de um fechamento de instituições democráticas, Supremo, Legislativo. Existem mulheres indígenas que querem ir para essas casas e trazer a sua perspectiva plural, um pouco dessa perspectiva que eu disse aqui. Tivemos a Mesa da Advocacia Indígena, que a gente fez uma análise de como o judiciário brasileiro também tem sido um agente violador ou não de direito dos povos indígenas. Tivemos mesas e discussões da juventude indígena. Enfim, foram dias de intensa discussão onde os povos indígenas do Brasil se reúnem para dizer não à mineração nos territórios tradicionais. Eu acho que essa foi a pauta primordial ali do movimento, porque a gente tem percebido e assistido, infelizmente, o adoecimento e a morte de alguns parentes indígenas que sofrem com garimpo ilegal. Eu cito aqui o povo Munduruku, que tem suas crianças têm nascido deficientes por causa de mercúrio, as mulheres, os homens, todo esse povo tem sido contaminado pelo mercúrio, pela mineração ilegal em terra indígena. Então, é justamente um momento onde a gente acampa ali, onde todas essas decisões são tomadas, de minerar ou não, ali no Legislativo, Congresso Nacional, onde tem um marco temporal no Supremo, e o Executivo, ali a Praça dos Três Poderes é tomada
pelos povos indígenas, em marcha. A gente desce toda a esplanada em marcha. É um momento muito tocante, porque a gente basicamente para Brasília. Existe todo um esquema para fazer com que esse manifesto aconteça, e a gente para Brasília no sentido de que a gente evidencia que não dá mais para sustentar um modelo de exploração econômica dos territórios indígenas, não dá mais para não promover a educação escolar indígena nos nossos territórios, que é uma pauta primordial para nós. No contexto de pandemia, a CESAI precisa ser fortalecida, precisa ser ocupada por indígenas que tenham essa visão plural, porque também tem muitos parentes que são cooptados por essa máquina, e existe um trabalho incansável para que isso ocorra. Então, de maneira bem resumida, a gente trata dessas questões estruturais que permeiam o movimento indígena: educação, política, saúde, território, o bem-estar dos nossos rios, dos nossos corpos, de nossas mulheres. Então, inclusive, eu deixo um convite, porque talvez em junho pode ser que ocorra um outro acampamento, não com as proporções que é o ATL, mas em junho vai acontecer o julgamento do marco temporal, e a gente está aí com uma previsão de fazer um acampamento em Brasília também, justamente para dizer não ao julgamento do século. Esse é o julgamento do século, que vai definir o regime constitucional da demarcação dos territórios indígenas. Então, também fica o meu convite a todos e a todas, para que, se tiver a oportunidade de ir no ATL, que seja no próximo ano, nesse acampamento que vai acontecer em julho, esteja presente observando e ouvindo, porque uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais é falar menos, é escutar o que esses povos querem, porque justamente por não escutá-los, a gente entra numa visão muito equivocada que talvez o dia 19 de abril seja um dia onde haja muitas coisas a se comemorar, e não uma. É isso. Obrigada mais uma vez, Maurício e Carlos. Antes de eu passar aqui para as saudações de finalização, Maurício, quem quiser conhecer mais sobre o que está ocorrendo desses movimentos na associação da qual você faz parte, onde é possível conhecer esse movimento, essas informações? Bom, a PIB ela tem o site oficial, que é a pib.org. Tem também as redes sociais, que é a PIB oficial. Acho que esses são os principais meios de comunicação do qual a gente divulga a nossa luta, a gente faz chamamentos também para toda a sociedade brasileira quando tem alguma questão emergencial. Então, siga as redes sociais da PIB, e caso tenha interesse também as minhas, eu também divulgo muita coisa no que tange a luta dos povos indígenas do país, que é Terena Maurício. Muito grata, pela participação de vocês, professor Carlos, Maurício, pela potente manifestação de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente de poder escutar o Maurício, e aprender ainda mais com ele sobre um assunto que é muito importante, principalmente para nós que estamos dentro do espaço da universidade. E obrigado, Evelyn, pelo convite, que também contribui muito conosco nessas discussões. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma oportunidade de luta, estar aqui falando num espaço universitário, onde justamente a gente trouxe aí algumas temáticas, algumas nuances que é importante para o movimento indígena. Queria agradecer ao professor Carlos aí pela parceria, que foi meu orientador de mestrado. É muito emocionante defesa de mestrado, a gente se encontrar com os nossos mestres, aprender cada vez mais. Então, realmente fica o agradecimento e demarcação já. E agradecemos também a você que nos assiste, reforçando aqui a importância do conhecimento
acerca dos sujeitos indígenas, de seus direitos, por quem conhece, pesquisa, vive e promove estímulos para a transformação dessa realidade em nosso país. Uma realidade que perpassa também a educação, mas uma educação com acesso, permanência e, mais que isso, uma permanência digna, assegurada nas universidades públicas brasileiras. E com educação de qualidade para todos, todas e todes. Sejam todos bem-vindos, acadêmicos e acadêmicas, à Universidade Federal de Rondônia. Indígenas permanecem. Até a próxima.